Bom dia! Bom dia, paz do Senhor! Como vocês estão? Como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez. Vamos nos alegrar nele. Hoje nós vamos terminar o livro de Lucas. Vamos lá? Vamos começar? Lucas, capítulo 24. Bom dia! Que alegria ver todo mundo! Glória a Deus! Glória a Deus! Eu acho que eu tô com uma coisinha aqui. Meu Deus. Vamos lá. Um bichinho me picou, gente. Tô com o olho super inchado. Bom dia, gente. Bom dia. Eu e o meu bichinho. Vamos lá, vamos começar? Lucas, capítulo 24. A ressurreição. No primeiro dia da semana, de manhã, bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram os corpos do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, dois homens com roupas brilhavam como a luz do sol e colocaram-se ao lado delas, amedrontada. As mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele havia dito quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. Aos que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas elas não acreditavam nas mulheres. Eles não acreditavam nas mulheres. As palavras dela pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou e correu ao sepulcro, abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado do que acontecera. Ao caminho de Emaús, naquele mesmo dia, dois deles estavam indo a um povoado chamado Emaús, aos 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversaram a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E ele lhes perguntou: Sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: Você é o único visitante de Jerusalém que não sabe as coisas que aconteceram nesses 3 dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Respondeu eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obra diante de Deus, de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as autoridades entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. E nós esperávamos que ele ia trazer a redenção de Israel. Hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram susto hoje. Foram de manhã bem cedo no sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram. Eles lhe disse: Como vocês custam a entender e demoram a crer em tudo que os profetas falam? Não devia Cristo sofrer estas coisas para entrar na glória? E começando por Moisés, todos os profetas explicou que isso acontecia. Explicou que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estava indo, Jesus fez com que ia mais adiante, mas insistiam muito com ele. Fique conosco, pois já vem a noite e o dia já está findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e disse. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles.
Perguntaram-se uns aos outros: não estava queimando o nosso coração enquanto ele falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levaram-se e voltaram-se imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 que estavam com eles reunidos e diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho, como Jesus foi reconhecido por eles enquanto partia o pão. Jesus aparece aos discípulos. Enquanto falava sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se a eles e dizia: Pai seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo. Pensando que estavam vendo em espírito, eles lhe disse: por que vocês estão perturbados? Por que levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem e vejam, o espírito não tem carne e osso, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou as mãos e os pés. Por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria, de espanto, lhe perguntou: você tem aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado e ele comeu o presente deles. E disse-lhes: foi isso que eu falei enquanto eu estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo ao meu respeito. Está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras e lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu lhes envio a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até terem sido revestidos de poder. A ascensão. Tendo levados nas proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. Estando ainda abençoados, ele os deixou e foi levado aos céus. Então eles adoraram e voltaram para Jerusalém. Com grande alegria, permaneceram constantemente no templo, louvando a Deus. E assim a gente termina o livro de Lucas, capítulo 24, com a ressurreição de Cristo. O que eu acho interessante e curioso é que as pessoas viram, mas não entenderam que era o Cristo. Quantas vezes Jesus está do seu lado? Quantas vezes ele está aqui conversando com você, te instruindo? O próprio Espírito de Deus está conversando com a gente e a gente não tem noção do que Deus está falando. Às vezes as pessoas viram para mim e falam: eu vou aumentar a luz, eu tô achando essa luz pouca. Sabe quando tem a sensação de que algum menino mexeu na luz? Aí melhorou, né? Isso aqui é menino que deve ter mexido na luz enquanto eu não estava aqui. Então, o que acontece? Jesus estava do lado deles. Jesus estava do lado deles. Quando ele ressuscitou, não fala nesse livro, mas os outros falam que quando Jesus ressuscitou, ele apareceu a Maria Madalena. A primeira pessoa que viu Jesus foi uma ex-prostituta. Maria, mãe de Jesus, era santa, pura, verdadeira, sabe? Ela recebeu o próprio Deus habitando no ventre dela. Ela teve anunciação do próprio anjo Gabriel. Não foi enviado nenhuma milícia, foi enviado o próprio anjo Gabriel, sabe? No ventre daquela mulher imaculada. Chega, ele que anuncia, porque a gente viu isso lá no capítulo 1, mas na hora de ressuscitar, na hora que o Cristo volta, ele volta na frente de uma mulher que é ex-prostituta. Vocês têm noção do que é isso? Daí Maria Madalena com Maria e as outras mulheres viram Jesus também. A gente vê aqui que elas foram as primeiras a ver Jesus. Você sabe por que nós mulheres, assim, elas representando a gente, foram as primeiras a ver Jesus? Porque a gente tem um espírito adorador, a gente tem um espírito que crê, a gente tem um espírito que acredita no profeta. A gente quer ver a voz e a mão e o espírito e o corpo do próprio Deus. A gente quer ver. A gente crê, a gente tem o coração quebrantado. Quando a serpente enganou, ela enganou primeiro Maria. Mas quando
Cristo vivo foi ressurreto, ele apareceu primeiro para as mulheres e primeiro para a ex-prostituta. Tem gente que fala assim, Poliana, para mim tem jeito? Tem sim. Poliana, a minha raiz é podre. Jesus não está importando com a sua raiz. Poliana, parece que não tem solução. Tem sim. Qual que é a solução? Santidade. Maria Madalena, quando ela deixou de ser prostituta, ela deixou de ser prostituta. Parece que a gente quer ficar um pouco no mundo e ser um pouco de Deus. Eu quero ficar aqui com Deus, mas eu também quero um pouco do mundo. Isso não funciona. Isso nunca funciona. A gente viu que a característica das mulheres que viram Cristo ressurreto são mulheres que se envolveram intimamente com Jesus durante a passagem dele aqui na terra. Quem é você? É aquela que quando Cristo ressurge, você vê, você conversa e você se maravilha e você o adora? Ou você é o tipo de pessoa que está andando com ele 11 quilômetros e você não tem noção de que é ele? Tem gente que fala, como vir a Deus? Será que ele já não está andando 11 quilômetros com você? Meu Deus. Como saber que é Deus? Será que ele já não está no caminho de Emaús com você? Será? Meu Deus! Como você não vê o próprio Cristo andando ao seu lado? No capítulo de ontem, a gente viu que o véu foi rasgado. O véu que fazia a separação entre Deus e os homens foi rasgado. Ele não foi rasgado de brincadeira. Ele foi rasgado para que eu e você tivéssemos intimidade com o Pai. Poliana, como ouvir a Deus? Estando conectado com Ele. Você está conectado com Deus? Não sei. Mas tem que saber. Talvez, será que Jesus não está com você no caminho de Emaús? E você está igual a esses discípulos, com os olhos fechados. Quando ele chega, ele chega naquele lugar, ele senta e ele vai comer. Quando ele vai comer, ele dá graças. Ele partiu o pão, deu graças e disse. Quando ele fez isso, eles falaram, é Jesus. Eu não acredito que o Senhor estava com a gente o tempo todo. E eles estavam com Jesus o tempo inteiro. Sabe, parece que tudo é mais importante. Aqui a dor deles estava muito mais importante do que observar Jesus. Olha que coisa estranha. Você não é o único estrangeiro que não sabe o que aconteceu nos últimos 3 dias. Gente, olha qual lógica tem nisso. A dor, a ferida aberta daqueles discípulos fez com que eles não conseguissem entender que era o Cristo vivo descido do céu para estar com eles. Vocês têm noção como seria 11 quilômetros de conversa com consciência? Será que você não dá uma vida inteira com Jesus? Jesus do seu lado tentando falar, tentando te instruir e você, cadê Deus? Cadê Deus? E ali, de repente, Jesus tá ali. Ele só tá ali. Ele partiu o pão, tendo dado graças e disse, meu Deus, ele fez só exatamente o que ele sempre fazia. Só. E quando ele fez o que ele sempre fazia, eles o reconheceram e perderam 11 quilômetros. Porque logo depois nos outros livros, a gente vê que Jesus ainda ficou só 40 dias aqui. Como ele ficou 40 dias, é pouco tempo, gente. É pouco tempo para você entender o que aconteceu no céu, no inferno, na morte, na vida, nos próximos capítulos. É muito pouco tempo. Eles perderam 11 quilômetros. Sabe qual é a minha oração nessa manhã? É para que nem eu e nem você perca os 11 quilômetros. Quando Jesus vai conversar com eles, ele fala assim, como vocês custam a entender, como demoram a crer,
em tudo que os profetas falam. Não deveria o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que contava a respeito deles em todas as escrituras. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Quando Deus te fala uma coisa, aí vem um profeta e te conta uma coisa. Assim te diz o Senhor, XYZK. Aí o profeta te contou algo. Passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Pronto, não vai acontecer. Você sabe o que Jesus está tentando ensinar aqui para mim e para você? Gente, vai acontecer. Se o profeta disse algo que vem da parte de Deus, não importa os dias, não importa os anos, Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Por quê? Qual a diferença de Maria, mãe de Jesus, de Maria Madalena para os 11 discípulos? Elas acreditaram, creram, falaram com ele e saíram correndo para falar para os outros. Não, ele entrou, viu tudo, mas não tem. Sendo que Jesus ficou 3 anos falando a mesma coisa. Por quê? Por que a gente custa acreditar? Por que é difícil acreditar no sobrenatural, no espiritual, no que vem da parte de Deus? Por que a gente não acredita nisso? Por que para nossa mente, para o nosso cognitivo, parece que não faz sentido? Vocês têm noção? Você sabe o que a gente precisa? A gente precisa que os nossos olhos sejam abertos. Esse ano, eu e minhas discípulas, nós estamos jejuando por discernimento de espíritos. Eu já contei isso para vocês. Libertação e discernimento de espíritos. Porque para um corpo glorificado, a gente só consegue identificar e saber que aquele corpo está glorificado quando a gente discerne espíritos. Vocês perceberam que aquelas mulheres estavam super espirituais e elas conseguiram discernir o espírito? E vocês perceberam que aqueles homens estavam imergidos na dor, nos acontecimentos, e eles não conseguiram discernir o espírito? É muito sério isso de discernir espíritos. Acho que a gente está jejuando sobre isso desde maio desse ano. Para identificar um corpo que está revestido de glória, a gente precisa discernir espíritos. Senão não vai ter jeito. Será que Jesus não já está aí te instruindo há tanto tempo? Levantando pessoas, levantando profetas, levantando situações, levantando circunstâncias para que você entenda qual é o caminho. E a gente está perdido, meu Deus, qual é o caminho? Qual é o caminho? O caminho é a cruz. O caminho é Jesus. O caminho é tudo aquilo que te leva para perto de Deus. O caminho precisa de ser primeiro a salvação. Qualquer coisa. Poliana, qual decisão eu tomo? Você quer tomar a melhor decisão do mundo? É aquela que vai te aproximar da salvação. Poliana, eu tenho uma situação aqui. Eu aceito o emprego ou eu não aceito esse emprego? Esse emprego vai te aproximar da salvação. O que você vai fazer ali? Poliana, eu estou na dúvida se eu continuo neste emprego ou se eu não continuo nesse emprego. O que ele tem feito pela sua salvação? Não, é normal, comum. Tem uma grande obra ali dentro com pessoas? Ou aquelas pessoas estão te influenciando a você se separar da presença de Deus? É simples. A decisão é simples. Poliana, eu namoro com esse rapaz ou não namoro? Como o casamento, o envolvimento é quando um se une ao outro a caminho da salvação. Se você se unir a essa pessoa, ela vai te ajudar no caminho da salvação? Não. Então você já sabe qual é a sua decisão. Ah, é difícil? Muito difícil. Fácil é comer pipoca. Vocês viram o que Jesus disse? Não deviam ter visto Cristo sofrer essas coisas para entrar na glória? Todo mundo sabia. Cristo, ele fala, eu deveria sofrer. Ele passa 3 anos dizendo, eu vou sofrer. É impressionante a capacidade que as pessoas têm de não discernir as coisas de Deus. Qualquer coisa, gente. Tá na dúvida? Eu vou para academia ou eu não vou?
A academia vai te aproximar da salvação? Então, vai, porque eu vou estar com o corpo mais saudável e tudo, então vai. Não, eu vou pegar e eu vou, de repente, só pra academia com top e um micro short e eu quero adorar o meu próprio corpo, aí já não tá te aproximando da salvação, né? Aí já mudamos a situação de figura, entendeu? Qualquer decisão que a gente tome, ela sempre precisa de ser pensada na salvação. Eu quero ler um pedacinho final para vocês. Então lhes abriu o entendimento, para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse, está escrito que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que seu nome seria pregado, o arrependimento para perdão de pecados, a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu lhes envio a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até que vocês sejam revestidos de poder. O Evangelho de Cristo, ele é feito de arrependimento, perdão de pecados e poder. Vamos lá, escreve para mim no chat. Ai, eu consigo ver. Vamos lá, escreve arrependimento, perdão de pecados e poder. Pode escrever. Do que é feito o Evangelho, Polly? Para que serve o Evangelho? Arrependimento, perdão de pecados e poder. Poliana, se não há arrependimento, então não há Evangelho. E se eu não perdoei, não há Evangelho. Se eu não perdoar, não há Evangelho. Existem pessoas que passam a vida inteira em uma igreja, como se essa igreja fosse clube. Isso mesmo, Mari. Vai escrevendo para mim, gente. Arrependimento, perdão de pecados e poder. Arrependimento, perdão de pecados e poder. Eu quero que a gente saia dessa manhã entendida das coisas do Senhor. Eu vou contar uma experiência e essa pessoa está no chat, que eu já vi ela aqui, mas eu não vou falar quem é ela. Ela separou do marido dela tem um ano sem falar com ele. Muitos problemas, muitas brigas, traição, todo aquele esquema pesado, horrível, muitas dores, muitas feridas, muitas marcas. Vai escrevendo arrependimento, perdão de pecados e poder. Tem mais gente online. Isso mesmo, Dri. Eu te amo, Dri, meu amor. Arrependimento, perdão de pecados e poder. E ali, ela chega aqui no meu Instagram, alguns meses atrás, e ela começa a fazer o que ela tem que fazer, o dever de casa. Qual que é o dever de casa? Maratonar os destaques, coisa que poucas pessoas fazem, tá? Que as pessoas querem a fórmula do bolo. Elas chegam em mim e falam, qual é a fórmula do bolo? Sim, salabim, bim, bim. 3 dias. Em 3 dias eu resolvo o meu problema? Não, assim, você vai lá para os destaques. Aí quando as pessoas chegam nos destaques e vê que cada destaque tem 100 stories e que cada 100 stories tem 4 devocionais de 1 hora, elas querem parar. Por quê? Porque as pessoas não querem esforço, né? Elas não querem esforço, mas vamos lá. E ali ela faz o dever de casa, coisa que pouquíssimas pessoas têm feito, real. Ah, tá bom, então eu vou ver os destaques, mas eu vou pular esses devocionais. A Poliana fala muito. Só que os devocionais vão te ajudar. Aí ela pega, assiste os devocionais. Aí ela pega, vê cada um dos destaques. E ela começa a conversar comigo. Mas ele tá errado. Eu falei, mas você também, com certeza. Mas isso, mas aquilo. Mas aquilo outro. Eu falei, eu não vou passar a mão na sua cabeça. E ali ela vai indo, vai indo. Até que um dia eu coloquei nos stories um texto que eu escrevi para uma amiga minha, pedi perdão pro ex-namorado dela. Eu fiz os cortes e postei. Falei, vou postar isso aqui. Eu postei umas 2 semanas depois que eu fiz o texto. Pedi permissão para ela. Eu falei, posso escrever o seu texto tirando todo mundo? Ela pode. E eu cortei um pedacinho. O que essa menina fez? Ela printou a tela. Ela digitou. O texto era grande, gente. Tudo o que eu escrevi colocou diante da realidade dela, porque ela era casada, aquela minha amiga, ela era só namorada do rapaz, e ali ela escreveu aquele texto e mandou para ele.
E ali ele respondeu, ali ela respondeu, ali ele respondeu, ali ela respondeu. Essa história tem mais ou menos umas 2 semanas. Uma semana depois ele chama ela para um café e ela vai. Ele pede perdão pessoalmente e eles voltaram. Simples assim. Simples assim. Eu tô te vendo aqui curtindo. Tá que curte. Tá subindo só os coraçãozinhos aqui com os dela. Simples. E aquele casamento está sendo refeito. E eles já estão se organizando para casar este ano. Para dar entrada, né? Este ano, que não dá mais tempo, que são 30 dias. Novamente. Depois de muitas dores, depois de muitas brigas, depois de muitas situações. Do nada, né? O olho dela foi aberto. Você sabe por quê que o olho dela foi aberto? Porque ela entendeu o que era feito o evangelho. Arrependimento, perdão de pecados e poder. 1 ano sem olhar na cara dele. 1 ano sem falar com ele. 1 ano sem cruzar o mesmo espaço que ele estava. Se ele ia para a direita, ela para a esquerda. 1 ano cheio de si. 1 ano pensando que só ele errou. 1 ano querendo que ele voltasse e que ele se rastejasse para ela. Do nada, ela disse que ela entendeu que o evangelho era sobre perdão de pecados. Então, se era perdão de pecados, ela errou também. E se ela errou também, ela iria se arrepender. Então ela escreveu, eu te peço perdão. E ele ficou tão impressionado com ela pedir perdão com coisas que também, porque ele errou mais. Sabe, todo mundo errou, mas eu errei mais. E ali ele se envolve com arrependimento, perdão de pecados. E hoje eles vivem uma esfera de poder há 2 semanas. O evangelho sem arrependimento é clube. Vamos para o clube? Um clube de leitura, um clube de palestra, um clube de coach, um clube que vai afagar nosso ego. Isso é igreja. Igreja sem arrependimento, igreja sem perdão de pecados, igreja sem poder. Não é reino de Deus, é clube. Vocês entendem? Às vezes a gente quer viver o evangelho do nosso jeito. Ah, porque ele, o fulaninho, fez isso contra mim. A cicrana, nossa, eu sou sim a vítima. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e me siga. Jesus, ele disse com a própria boca dele, o meu evangelho, ele é feito para arrepender, pedir perdão de pecados e perdoar. Mas depois que vocês se arrependerem, depois que vocês pedirem perdão de pecados e depois que vocês se perdoarem, vai vir um poder. Que poder é esse, Poliana? O poder do Espírito Santo de Deus. E para que serve o poder do Espírito Santo de Deus? É só para falar em língua? É só para rodopiar? É só para dizer assim te diz o Senhor? Não. O poder, ele serve para te levar para a salvação. Tudo gira em torno da salvação. Esses dias uma seguidora me mandou uma mensagem que o símbolo da ONU agora é a marca da besta, né? O símbolo da paz da ONU é praticamente a marca da besta. Eu postei, acho que tem uns 2 dias, eu escrevi assim, vocês já leram o livro de Apocalipse hoje? E as pessoas estão falando isso, sabe? Você já leu o livro de Apocalipse? Que é um tigre com a mão de urso, com a boca de um leão, não sei o quê. E a besta é exatamente igual o que eles fizeram nessa marca da paz. Como? Me explica. Como eles chegaram à ideia exatamente, né? A simbologia da besta. E essa seguidora falou, Poliana, eu acho que isso não tem nada a ver. Eu acho que as pessoas estão fazendo uma tempestade no copo d'água, porque eu acho que, na verdade, a gente tem muitas coisas para se preocupar. E ela foi falando de dores deste mundo. Tal situação, realmente, são coisas pesadas que têm acontecido nesse mundo. E eu falei, eu concordo com você.
Mas se o apocalipse chega, todas as dores desse mundo não vão ter relevância. A gente tenta ajudar as pessoas sobre questões pesadas, como aborto, como tantas coisas. Eu nem posso falar tantas coisas aqui, porque eu posso ser cortada, vocês sabem, né? Vocês sabem do que eu tô falando. Vocês viram postando no Instagram esses dias. Como essas coisas, como traições, como roubos, como mentiras. Vamos falar assim, né? Vocês entendem. E são muito sérias e muito importantes. Mas se o apocalipse vem, nada. Vocês entendem que existe algo maior? Nada disso vai ter relevância. Então a gente precisa de estar atento aos sinais. Olhando ele é a besta, não é, gente. O nosso cérebro, ele está sendo preparado. Porque vai chegar um dia que a própria besta fará sinais e maravilhas e as pessoas vão adorar a besta. Como vocês acham que terá a marca da besta? Uma pessoa, sempre, quando as pessoas me perguntam, tatuagem é pecado? Eu falo, gente, todo mundo vai ser tatuado um dia. Tem gente que já está se tatuando. Mas a marca da besta vai ser uma marca no seu corpo. Mas a marca do cordeiro também. Você escolhe qual marca você quer. Só que a nossa intenção é quando a gente vê esses sinais, a gente precisa anunciar que o reino de Deus está próximo. E é isso que é o poder. O poder, ele tem a legitimidade para levar você e eu para um lugar, para o céu. Só isso. Para que serve o rodopio? Para você se endireitar, para você se consolar, para você se confortar, para ir para o céu. Tudo gira em torno da salvação. Nenhuma dor deste mundo. Poliana, o que você quer? Casar ou ir para o céu? Ir para o céu. Ter filho ou ir para o céu? Ir para o céu. Entende que são coisas gostosas deste mundo, mas ainda que seja a coisa mais gostosa deste mundo, nada pode ser maior do que a salvação. Comer o prato mais gostoso da sua vida inteira, aquele assim que você pensa, ai, ou ir pro céu, gente, ir pro céu. Precisa ir pro céu, fazer a viagem dos teus sonhos. Peraí, Deus, sabe, é um absurdo a gente pensar, ai, Deus, não volta agora não. Volta, se for hora, volta. É maior, é muito maior. Fazer a viagem dos meus sonhos, aquilo que eu sonhei a vida inteira, ter o carro dos meus sonhos, morar na minha casa, a casa que eu sempre quis, nem precisa ser assim, a casa mais surreal do mundo, mas só se for a minha. O que é melhor? Não tem gente que é assim, como eu, não precisa ser a casa mais chique do universo inteiro, aquela toda automatizada, não é isso que a gente quer viver, a gente quer viver a nossa paz, a nossa casa. O que é, sabe? Porque vai chegar um dia que nenhum choro, nenhuma dor, nenhuma marca, nada disso vai ser maior. Porque a gente vai estar do lado daquele que importa. Nada do que eu e você enfrentarmos nessa terra pode ser maior do que a nossa salvação. Nenhuma raiva, nenhuma angústia, nada pode ser mais fixo na minha mente, na sua mente do que a salvação. Essa menina da história, a dona da história de hoje, ela disse que estava indo para a igreja e ele mandou uma mensagem chamando ela para tomar um café numa padaria, e ela foi. E ela disse, eu tenho que tomar esse café rápido com você porque eu tenho culto. E ali, aí ela disse que depois foi para um outro lugar, que não era o culto. Eu falei, e por que você não foi para a igreja? Ela, não, é porque a gente recebeu uma mensagem no grupo da igreja dizendo que o culto foi cancelado. Eu falei, então tá bom. Porque seria muito mais importante ela ir para o culto do que já tinha tomado café da manhã com ele, entende? Do que ela fazer, sei lá, ir resolver uma coisa com ele depois. Nada, sabe? Nem os teus filhos pode ser mais importante do que a salvação. A missão principal de uma mãe, a missão principal de um pai precisa ser conduzir os filhos à salvação. Quando a gente vai escolhendo a escola aqui para as crianças, quer dizer, eu não tenho poder nenhum, óbvio, mas quando a gente vai conversando aqui sobre as escolas dos nossos sobrinhos e tudo, eu sempre falo a mesma coisa. Desde que a Ana entrou em idade escolar, a gente precisa de escolher uma escola
não pela capacidade que aquela escola vai proporcionar para as crianças, mas o quanto de criacionismo tem na escola, o quanto ela é cristã. A gente não pode deixar que os nossos sobrinhos, os nossos filhos, eles se aproximem de escolas, de lugares em que se afastam eles de Deus. As escolas criacionistas estão mínimas. Você vai ter que garimpar, sabe? Ouro em pó. Entende? A gente precisa parar de querer as coisas deste mundo. Não, eu vou colocar ele na escola mais forte. Não, você vai colocar ele na escola que mostre a salvação para ele. Quantas pessoas falam que é a escola que trouxe a verdade? Hoje em dia quase não tem isso. O que importa é eu e você e Cristo no caminho de Emaús. Quem é você no caminho de Emaús? Os que perderam 11 quilômetros da presença. Ou as mulheres que viram Jesus. Eu tô arrepiada, gente. E falaram a ele. Elas estavam atentas. Talvez se alguém olhasse para Maria Madalena e falasse, ah lá, já foi prostituta. Só que Jesus se revelou, foi para ela. Foi por amor dela que ele olhou e falou assim, oi Maria, você sabia que eu voltava, né? Eu voltei. E ele voltou. Maria Madalena, ela se deitou com muitos homens. Depois que ela viu Jesus, nunca mais houve um relato de um cliente dela. As mulheres ali já eram sexualizadas, os homens ali já eram tão sexualizados, imagina hoje. Existe algo mais importante do que o nosso prazer. E esse algo se chama salvação. E o caminho para a salvação, vamos recapitular. Arrependimento, perdão de pecados e poder. Eu espero profundamente que vocês e eu também saiamos deste devocional depois do livro de Lucas, entendendo que o Evangelho de Cristo é sobre essas três coisas. Se você não se arrepende, se você não perdoa pecados de pessoas que fizeram contra você, ou se você não consegue se perdoar, entende? Ou você, sabe, perdoa quem te feriu, ou você não consegue alcançar o perdão de quem você feriu. Mulher, não, mas não tem a ver comigo. Tem sim. Tem sim, busque o perdão. E se você não vive o poder para a salvação, você está vivendo o evangelho errado. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos conduza ao Santo dos Santos, porque no Santo dos Santos a verdade nos é exposta. Que o nosso evangelho hoje seja o evangelho pregado por Cristo, por Yeshua, porque ele sim é a verdade. Em ele não há contradições. Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Nos perdoe, Senhor, porque a gente está tão corrido, tão distraído com as coisas deste mundo que a gente se esqueceu do que realmente importa, que é a salvação. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe todos vocês. Um beijo, fica com Deus e até amanhã. Amanhã sim vai ter devocional. 5h45 eu vou estar aqui para a gente compartilhar mais um pouquinho da palavra. Um beijo, fica com Deus e até amanhã.